Vamos lá. Muito bem. Então, a ideia que eu tive assim era apresentar um pouquinho o que a gente fez, né? E a proposta do diluir bolhas. E o Celso participou bastante também, a Miriam algumas vezes, a Inilde também, né? Uma outra reunião você apareceu lá também, né? E então, a ideia surgiu de uma. Eu tinha feito um curso na universidade sobre fascismo e personalidade autoritária. E depois eu era bem no meio desse momento do Bolsonaro, né? E aí no encontro aqui do Todos pelo Bem Comum, depois da criação da Unimútua, eu fiz uma proposta de roda de conversa antes de ter a Unimútua, já como um núcleo, né? Que era um problema de assim, talvez uma das coisas mais tristes que aconteceram lá naquela que a gente está vivendo ainda, né? Mas que ficou claro lá com a ascensão do Bolsonaro e tudo, não é só a gente perceber que tem líderes que esse pessoal de mau caráter mesmo, né? De manipulador, e tudo. É ver milhões de pessoas, né? 50 milhões de brasileiros votando e aderindo a essas pautas e, né? E a minha pergunta, assim, que era a proposta do diluir bolhas, é, porque a primeira reação que a gente tem, em geral, com as pessoas que estão aderindo a essas pautas autoritárias, negacionistas, a primeira reação é de ódio, de desprezo, de querer, né, dizer, olha, essa pessoa não vale nada, né, é um absurdo, como é que pode, né? E eu sempre fiquei, eu acho que tem um problema um pouco sério nessa postura, porque se a gente pensar bem, são 50 milhões de pessoas. Então, a gente teria que encontrar um jeito de. Não dá para dizer que é todo mundo mau caráter, que nem os maliparados. Tem uns que são mesmo, né? Mas é, eu diria que a maioria desses 50 milhões não são pessoas que estão sendo manipuladas e não estão não percebendo isso. Então, o desafio seria tentar entender como conseguir interagir, né, e construir um diálogo com essas pessoas para pessoas que a gente percebe que são pessoas comuns, bem intencionadas, né, mas que por um motivo ou por outro acabam aderindo a essas pautas, né, a propaganda antidemocrática, a autoritarismo, ao discurso violento, discurso de ódio, né, não entram nessa rolo e não e reproduzem e multiplicam, né, e não percebem o que estão fazendo, né? E quando você vai conversar com muitas dessas pessoas, elas são as pessoas, bom, todo mundo tem em torno de si, né, pessoas que estavam aderindo, a gente não estava entendendo como tal colega, tal parente aderir a essa pauta, pessoa tão legal, tão sensível, carinhosa e tudo, e não percebia as grosserias, a violência, né, tudo que acontece. Então, com uma tentativa, o meu desafio sempre foi, e quando você está nos grupos assim, né, de WhatsApp, seja de família ou de amigos, ou também de outros grupos presenciais mesmo, a tendência é esses grupos, essa divisão imposta ou colocada como violentamente pela extrema-direita, né, ou nós e eles lá, né, acaba prevalecendo, né, e eu acho que é um papel importante tentar romper com isso, romper com essas bolhas, que já é uma forma inclusive, enfraquecer esse movimento, né? Porque a direita, o discurso do ódio, ele quer fomentar justamente a divisão, né? Então, se você tem um discurso que não é de divisão, de rompimento, e sim de diálogo, cada vez é mais racional, então é, a gente conseguiria já, de alguma forma, avançar contra essa cultura do ódio, né? Então, essa era um pouco o desafio, né? De querer pensar dentro da Unimútua como interagir com esses grupos, porque não estava fácil no bolsonarismo e agora está voltando, né? Se a gente tem lá já aqui na prefeitura de São Paulo esse candidato lá,
que faz aquelas besteiradas todas, fala que ele gera ódio, gera raiva, gera e todo mundo fala só nele, tá? É impressionante como ele consegue, né, impor e pautar o debate, né, e sem falar nada, só destruindo tudo, né? Então, é, é um, é um mecanismo que já é bem antigo, na verdade, assim, já é estudado há um bom tempo, né? Essa forma de angariar adeptos, né? Essa forma autoritária. E daí que tem um pouco daí que vem o meu curso na filosofia na Unifesp lá, tem um autor, o Adorno, Theodor Adorno, né? Um alemão, um judeu, que faleceu em 69, que tem muitos textos, ele foi exilado, né, na Alemanha, para os Estados Unidos, ele continuou o trabalho lá, e nos Estados Unidos ele fez umas pesquisas, já na Alemanha fazia pesquisas sobre autoritarismo, o fascismo, o nazismo, né, e, num grupo, né, uma instituição grande lá, um instituto de pesquisa social, e depois, quando foi para os Estados Unidos, eles estudaram formas fascistas na democracia, né? Isso que é interessante. E tem um texto dele que é um pouco que baseou, né, o grupo que a gente lançou, é, onde ele vai debater exatamente essa questão, a liderança democrática e as manipulações de massa, né? E tem uma base bastante a proposta dele, que aí é o que a gente tentou ver um pouco no grupo, depois foi para um pouco outro lado também, aí a gente pode depois conversar também, mas eu queria me deter um pouquinho mais nessa proposta, nessa leitura, né? É, onde ele vai tentar descrever ou entender esse comportamento, tanto de ser manipulador quanto de ser manipulado, a partir de algumas posições da psicanálise, né? Então, por isso que esse é um estudo sobre a personalidade autoritária, sobre o caráter autoritário. E eles vão identificar, é um grupo grande, não é só ele, mas ele um pouco lidera isso, né? Algumas caracteres do que seria uma personalidade autoritária do ponto de vista da estrutura psíquica, mas com todo o cuidado, porque não se trata aí de fazer terapia de ninguém, né? E aí alguns pontos que ele, nesses estudos, mostra, e que é interessante porque, se você conhece como essa exploração, esse discurso do ódio, ele é justamente um apelo a uma dimensão afetiva, emocional, é, ele busca colocar a política em bases puramente emocionais e irracionais, né? E daí a nossa dificuldade em dialogar, porque você fala uma coisa, bate imediatamente, você fala algo sobre o candidato da pessoa, a pessoa considera aquilo como uma ofensa pessoal, porque ela não é tão irracional a relação que ela tem com com aquele, com aquela relação política, de uma liderança política, e que ela se sente ofendida ela mesma. E aí vira uma questão pessoal, você não consegue mais debater nada. Você pode provar por A mais B que o cara está falando uma besteira, a pessoa não consegue afetivamente se desvincular desse vínculo que ela tem, né? E porque é um vínculo emocional, afetivo, que é explorado o tempo inteiro com mecanismos que é interessante que o Adorno e esse pessoal estuda já, né? Estudou e que com essa base na psicanálise, né? Então, ele só para um pouco rapidinho assim, para entender um pouco do que trata, né? O que ele está considerando como personalidade autoritária, que às vezes não é só a pessoa que está lá do ponto de vista interior, né? Não é só aquela pessoa que berra aí, né? E que parece brava, não tem. É mais uma estrutura interna que tanto que está manipulando os outros quanto o que está sendo manipulado, a princípio estaria predominando dentro de si mesmo isso, né? Então, é, a primeiro ponto seria uma certa distância entre o que a pessoa fala e o que ela experiencia. Então, lá na Alemanha nazista, é, muitos
falavam mal dos... Depois que entrou o nazismo e a ascensão, muitos falavam mal dos judeus, apesar de ter amigos judeus. Eles falavam, não, judeus é tudo assim, não sei o que, desse jeito. E, na verdade, eles sempre foram amigos, nunca teve problema com as pessoas. Então, não consegue perceber a diferença entre o que está falando, os estereótipos que ele está reproduzindo e a própria experiência, né? Depois, uma crença no destino muito forte, como se tivessem forças sobrenaturais externas que regessem o nosso destino. Então, aí a ideia de líder, de salvador, né, da astrologia, geralmente são um eu muito fraco, né, que depende muito de elementos externos, né, que conduzem, e é uma pessoa que tem, a princípio, incapacidade de tomar decisões próprias, né, por si mesmo, né? E aí também vem aquela coisa de catastrofismo, de conspiracionismo, que a gente vê se repetindo aqui, né? São elementos que foram identificados já lá pelo Adorno nos textos dele, por isso que parece sempre muito atual, né? Um dos pontos que eu acho que é fundamental, por exemplo, ele detecta uma incapacidade de introspecção, uma incapacidade de olhar para si mesmo e se autocriticar, né? Tudo isso tem uma certa base na psicanálise, que é uma resistência de olhar para os próprios conflitos internos. E aí você projeta os conflitos sempre para os outros, né? E quando vem um líder que explora isso, exatamente essa, porque isso é um pouco um mecanismo de todo mundo, né? Mas quando a pessoa está mais fragilizada e isso é explorado como manipulação, ela imediatamente projeta todos os problemas dela numa raça, num grupo, nos negros, nos homossexuais, nos nordestinos, no que for, né? Então, então essa tem esse mecanismo aí também, essa suscetibilidade, né? Então, incapacidade de olhar para si mesmo, de se criticar, ouvir as coisas por si mesmo, né? Então, vive de estereótipos, né? Tende à estereotipia, propaganda, vive de clichês, de propagandas. E aí o Adorno explica muito nos Estados Unidos, pós-fascismo, por exemplo, o papel da indústria cultural nessa forma de estereótipos que já não é dentro de um contexto fascista, mas já democrático, de consumo de cultura, né? Consumo dessas coisas que vão formando um pensamento estereotipado, né? E que a gente não consegue, que é, a princípio, formador de personalidades autoritárias, né? E aí, um outro ponto, assim, importante, uma certa impiedade com o mais fraco e adoração do mais forte. Isso é um dos princípios básicos, assim, um sadomasoquismo, né? Ser meio sádico com relação ao quem é mais fraco, quem é mais pobre, quem está inferior, e completamente submisso a quem você considera que é superior, né? Então, quem está dentro desse esquema geralmente tem uma tendência a ser autoritário, seja para se submeter, seja para submeter outros. E aí você constrói uma cadeia, que o fascismo explorou muito isso, o nazismo explorou muito isso, né? Então, você pertence a um grupo que é superior e tem que ser superior a um outro grupo que é inferior. Aí sim você se sente superior, né? Então, são todas fraquezas internas, isso, né? E um grande medo de olhar para dentro dessas próprias fraquezas, né? E se projeta para os outros. Daí, esse ódio, esse medo da verdade, né? Daí que cai muito rápido, cai muito rápido em discursos, em mentiras, em fake news, as coisas mais grosseiras que a gente vê e acha um absurdo, né? Nas propagandas hoje, a mamadeira lá, aquelas histórias todas, e como as pessoas caem e acreditam e acham que é verdade, né? E você não consegue falar, "Não, isso não faz sentido nenhum." Mas é justamente não fazer sentido que é o jogo, a estratégia dessa política autoritária, de manter no irracional o discurso. Se fosse racional, não seria o que eles, né? Então é uma racionalidade tem uma racionalidade, uma estrutura toda nessa política, estratégia de extrema direita autoritária, mas é uma racionalidade de destruição, de dominação, né? E aí esse também, por exemplo, vai ser um dos pontos que o Adorno vai falar. Então, se a gente tem mais ou menos esse diagnóstico, mais um pouco esses pontos, né?
que são a característica de uma personalidade autoritária, tentar atingir essas pessoas de uma forma diferente da que simplesmente combater, né? Combater, como foi na Segunda Guerra Mundial, foi pelas armas, né? Agora, como chegar, você não vai combater 50 milhões de pessoas que votaram, esse que é o problema. Então, o interessante é entender formas sabendo disso, isso permitir, de alguma forma, estratégias de como abordar essas pessoas e contornar essa dimensão afetiva que está bloqueando. Então, e é interessante, assim, o que eu acho muito interessante é você considera a dimensão afetiva que está envolvida ali, né? Mas não para justamente ter uma relação racional com ela, com o afeto, né? E fazer a pessoa olhar e perder o próprio medo da verdade, né? E conseguir, então, a partir daí, encontrar, perceber que ela tem a ganhar com isso, né? Em se esclarecer, em trabalhar mais racionalmente os problemas, inclusive a política, né? Então são pessoas, em geral, essas pessoas que têm esse caráter muito acentuado, né? Vão ter uma personalidade muito insegura, né? Ela vai necessitar, ela vai querer controlar o mundo, vai querer controlar o meio, ela vai se sentir segura, vai procurar um grupo que dê segurança para ela, né? É, vai querer pertencer a esse grupo, ser acolhida a esse, né? E, e aí vai por isso se essa busca de um grupo como fraqueza, né? De insegurança própria, de medo de si mesmo, esse grupo é facilmente manipulável, né? Você fica refém de um grupo, né? E, e aí a propaganda fascista vai explorar esse mecanismo. A propaganda fascista entende muito bem disso, né? Ela, sem explicar muito bem, sem muitas teorias, o Adorno vai falar: o Hitler era um psicólogo social é, é, muito esperto, assim, apesar de não saber nada disso, mas ele sabia manipular né? Então, e aí tem o caráter também. Esse caráter, na verdade, de insegurança, de medo de introspecção, medo da verdade, medo de olhar para si mesmo, também é do manipulador, do agitador, não só do manipulado, do manipulador. O manipulado é mais, ele se submete mais a alguém e o manipulador vai tentar resolver essa insegurança manipulando os outros, né? Um resolve sendo manipulado entrando no grupo e o outro resolve manipulando os outros, então projeta a insegurança e controla o mundo exterior né, com a inteligência que tiver, com o poder que tiver. Então, esse mecanismo é que o Adorno coloca, e aí, então, para ele vai dizer assim, então, se uma democracia efetiva quer superar o problema, ou quer o combate ao fascismo, sobretudo em democracias, né, que é o problema dele nos Estados Unidos, e diria, por isso que eu acho muito atual, é hoje o nosso também, né, teria que entender esse mecanismo da liderança fascista, manipuladora, e dos manipulados, né? E daí que seria um pouco a base para diluir bolhas, seria mais ou menos compreender um pouco esses mecanismos e tentar, a ideia do grupo era tentar mais ou menos estudar um pouco isso, esses elementos, e tentar formular algumas estratégias, pensar como... Eu tinha, na época, até pensado criar alguns cards, ou compreender as formas de, de contornar, né, essa adesão cega e fanática que eles têm, que as pessoas têm, e conseguir no meio de um grupo, no meio, né? Então, por exemplo, essa questão da introspecção, incapacidade de introspecção, quando você trabalha, você vai discutir uma obra de arte, então, um cinema, um teatro, um cineclube, por exemplo, né? Ou uma peça de teatro, ou uma obra artística, ou uma música, a experiência estética, a princípio, se ela é cuidadosa, ela vai exigir você olhar para seu afetivo interior, mesmo falando do quadro, de uma música, né?
você acaba falando afetivamente de si mesmo. Esse processo é um processo de tá mexendo e tá lidando com os conflitos internos que a gente tem medo de olhar. E as pessoas mais autoritárias se defendem e não querem tocar nisso. Agora, então, essa seria uma estratégia, em vez de ir lá e falar, olha, você é bolsonarista, tá vendo? Olha o que está fazendo de errado. Se vai trabalhar alguns temas, às vezes nem diretamente políticos, mas em torno de uma obra de arte, a princípio estaria abrindo uma janela, um espaço para essa pessoa tentar criar uma sensibilidade que dê coragem, um pouco força para ela olhar e enfrentar esse conflito que ela está jogando para um líder, para um grupo autoritário e que provavelmente, se é uma pessoa comum, de bom caráter, né, a princípio ela vai se sensibilizar um momento, né? Essa é um pouco a aposta, né, que a gente tenta, que eu estou pensando que é a partir desse diagnóstico, desses estudos do Adorno, né? Então, o Adorno tem um texto, nesse texto, Liderança Democrática e Manipulação das Massas, que é de 1950, né? E ele já estava falando de grupos fascistas no oeste dos Estados Unidos, sobretudo, né? Um era um pastor, né? E que tinha um programa de rádio e tinha um pequeno grupo fascistoide lá, e ele falando, olha, isso não é um acaso que está acontecendo aqui, tem, né? E, e outros, e para prevenção desse tipo para que esse tipo de, de grupos não se alastrassem, né? E, então, um dos pontos interessantes que eu acho que ele coloca que poderia nortear, então, uma ação dessa, além desse, um pouco disso que eu falei, de um exercício, de uma abordagem mais estética, afetiva, é, é, nunca abandonar, não combater o discurso e a propaganda fascista com um discurso e uma propaganda democrática. Assim, ele fala, não adianta você falar, defender a democracia, a verdadeira democracia contra o fascismo, sem que essa defesa não tenha uma verdade por trás da própria democracia. Então, como um slogan de propaganda, não adianta, né? Porque o problema é que talvez a pessoa vai até aderir ao seu discurso porque você é mais forte, mas ela não entendeu ainda o problema. E aí, facilmente, ela reverte. Ela chega um outro líder que ela considera mais forte, ela passa para o outro. A gente pode pensar um pouco o que aconteceu isso com o Lula no Brasil, né, no primeiro governo, uma popularidade muito grande, e em algum tempo reverte completamente num antipetismo, num ódio muito grande. Talvez faltou uma política ali de ser um pouco mais do que só alguém que está salvando a pátria de todo mundo ali, né? E as pessoas assumirem um pouco mais a responsabilidade de tomar decisões e não colocar tudo na mão de um líder, né? E aí troca o líder, a pessoa troca também. Então, isso é a fraqueza né, de um eu que não consegue se estabelecer ali, né? Então, a proposta do Adorno então, é um esclarecimento político. Então, o combate ao fascismo é um esclarecimento, uma forma de esclarecimento de tornar o debate político o mais racional possível. Claro que não existe debate totalmente racional sempre, né? Mas é justamente por isso que tem que olhar o emocional e que é o interessante ali, né? E o avanço político é um amadurecimento racional e emocional que a pessoa tem. Tem aqui umas questões políticas que se trata de maturidade mesmo, de uma pessoa que consegue olhar com uma visão e se colocar com clareza diante de um problema que é de todos, né? E conseguir não precisar destruir o outro para lidar com esse problema, né? E nem se submeter, né? Então, é o que o Adorno chama de um princípio da verdade. Então, a propaganda, a princípio,
não adianta fazer uma propaganda sensacionalista contra o sensacionalismo da extrema-direita, né? E é interessante, eu vejo muitos hoje, algumas listas falam, olha, o que fazer para combater o fascismo. Eu acho que teve no grupo hoje alguém, não sei se foi você, Guilherme, que colocou, não é esse último, um outro, e está lá, olha, tem que entrar no mesmo campo e combater, né, ali, e disputar ali, usar as mesmas armas. O Adorno está propondo uma coisa, por exemplo, diferente, que eu acho que é algo, né, justamente não usar as mesmas armas, é você tá usando a verdade, você não está usando mentira, não está usando sensacionalismo, você está buscando um amadurecimento sincero, você está tomando posições próprias e pedindo para outros tomar posições também, né? E não pedindo para ele se submeter à sua visão, né? Então, isso significa o quê? Esse princípio da verdade. O princípio é superar aquele medo da verdade, né? Superar o medo de lidar com o conflito e lidar abertamente, né? De ser racional para ser racional, né? Então, esse é um ponto, né? E aí ele aponta algumas estratégias também de como isso pode também ser um pouco mais praticamente abordado, né? Dentro dessa estrutura, é um pouquinho assim teórico, né? Mas assim, sou um pouco teórico e um pouco. E a ideia seria, na verdade, do grupo tentar elaborar estratégias mais concretas, assim, né? Então, por exemplo, esse medo é, de, de refletir sobre si mesmo, né? Quando você consegue mostrar que decisões políticas têm a ver, sim, com posições pessoais e afetivas, né? Quando você consegue mostrar para a pessoa que tem isso, a princípio ela consegue compreender que certas decisões políticas que ela está tomando, supondo que é uma verdade política exterior, é um ponto de partida dela mesma. Então, ela olha para si mesma, né? Ela percebe o conflito interior, né? E aí, com isso, ela tem uma espécie de percepção de novo. A ideia, as propostas que o Adorno está colocando é sempre isso. A pessoa, de alguma forma, olhar para si mesma e, com isso, fortalecer o seu eu, né? E, ao fortalecer o seu eu, ela consegue, então, desconfiar um pouquinho das palhaçadas que a extrema-direita fica fazendo na frente dela, né? Pelo menos desconfia e começa a perceber que cheira mal aquele negócio lá, né? Então, porque é tão descarado, né? Para a gente está olhando, é tão descarado as besteiras que se falam lá, né? A gente pensa como é que as pessoas, 50 milhões de pessoas não percebem isso, né? Então, talvez apontar para isso, né? Então, o Adorno está apostando que as pessoas, o medo da verdade, eles, por um lado, você tem medo e você tem uma resistência de olhar para si mesmo e querer trabalhar esses conflitos. Por outro lado, você tem medo porque, na verdade, a gente deseja chegar na verdade, a gente deseja chegar de uma forma mais autêntica de vida, né? Então, consigo mesma, ter clareza mais consigo mesmo. Então, esse medo, esse desejo que gera medo, né? Que nem uma criança que, quando está aprendendo a andar, justamente nesse período, fica agarrada o tempo inteiro na perna da mãe, né? Que ela está aprendendo, ela corre, volta e agarra na mãe, né? Com medo, justamente daquilo que ela quer fazer, quer sair correndo, né? E está aprendendo a fazer. Então, um pouco esse princípio, né? De superar o medo, né? E, então, se esse medo também significa que tem um desejo por trás, essas tentativas, essas formas de abordagem poderiam, a princípio, destravar e encorajar essa pessoa a olhar para ela, né? É um pouco o que eu falei da experiência estética, né? Talvez você encoraja a discutir alguns problemas por meio de obras, fortalece e a pessoa vai perdendo o medo, vai perdendo a resistência de olhar para alguns conflitos que ela tem com ela mesma, as inseguranças que ela tem, e ela consegue trabalhar com essas inseguranças muito mais tranquilamente do que
tendo que se apoiar em um líder, em algum grupo que está deitando e rolando sobre esse medo dela, né? Uma das formas, por exemplo, que ele aponta, que eu acho muito interessante, ele vai dizer, se você consegue mostrar que o ódio que a pessoa tem, quando é um preconceito, ela não tem, o ódio, o objeto do ódio nunca é o problema do ódio, do preconceito. Então, você tem preconceito contra os judeus, no caso é o tema principal, né, dele, mas preconceito com os nordestinos, é, o, quando você consegue mostrar que o ódio e o preconceito não está no objeto, não está no nordestino, o problema não está no nordestino, não está nos judeus, não está nos negros, o problema está em si, na pessoa que odeia, quando ela consegue perceber isso, esse é um passo para ela questionar da onde está vindo esse ódio, né? É, e isso ele fala, olha, isso acontece, como poderia um mecanismo possível? Na conversa e mostrando que, em geral, essas pessoas, quando estão muito submetidas a isso, muito subjugadas dessa forma, elas transitam de um objeto de ódio para outro. E aí você fala, pô, primeiro é o judeu, depois facilmente pula para os negros, facilmente pula para os homossexuais. Então, é só apresentar um grupo. Então, se você, de alguma forma, conseguir explorar isso, a princípio, a pessoa consegue perceber que o problema do ódio está nela, e não naqueles objetos onde ela está projetando esse sentimento, né? Então, são formas mais assim, mais gerais, né, de entender e tentar, não é estratégias propriamente concretas, né, mas são formas de alguma forma, lidar de modo diferente, né, com pessoas que estão dentro desse esquema, assim, mais autoritário, e sem entrar justamente nesse discurso de ódio, né? Você está combatendo, você não tá respondendo com uma voz mais alta, xingando de volta, né? Apesar da vontade que dá, né? A reação nossa às vezes é realmente responder e acabou, né? E a gente se fecha na nossa bolha e pronto, né? E a ideia é justamente entender em que condições, mas que seria possível, então, entender essas pessoas não só como pessoas para serem expressadas, né? E sim pessoas que a gente teria um trabalho um pouco mais cuidadoso e paciente para tentar se aproximar, né? E reverter essa situação, né? E, então, esse então seria um pouco com a relação mais dos manipulados, né? Com o manipulador, o Adorno também vai falar, olha, as pessoas que manipulam, esses caras, e são geralmente, são pessoas muito inteligentes ou muito espertas, praticamente, do ponto de vista prático, muito espertas, às vezes nem é intelectual nada, né? Muitos são intelectuais, conhecem, muitos sabem muito bem o que estão fazendo, e outros, mas tem essa coisa de dominar, um sadismo, de dominação, né? E, e eles usam as técnicas, ele faz uma listinha que eu acho muito interessante, se como é atual, eu vou explicar contar um pouquinho aqui. Você olha, e ele fala, olha, eles geralmente lá no oeste dos Estados Unidos, eles usam, assim como Hitler, assim como fascistas, usam umas 20, 30 regrinhas ali, 20 regrinhas de tipos de comportamentos, de frases que eles fazem, que todos repetem, e funciona, né? Funciona e, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, são a técnica dos agitadores, né, fascistas, que ele chama, ele vai dizer assim, uma é se fazer de mártir, né? Então, o agitador tenta despertar o nosso interesse humano, se dizendo honesto, modesto, se sacrificando por sua causa, que não recebe dinheiro de ninguém, que não é um político, finge-se solitário, mas tem boas relações, né? Em alguma outra área, talvez não na política, mas em outro lugar, ele tem boas relações, age como um publicitário espertalhão que explora a nossa desconfiança da publicidade, é um corrupto que explora a nossa aversão à corrupção, face de lobo solitário para
que sintamos algo por ele e o sigamos, né? Eu não sei se vocês viram o debate domingo, ou o discurso de um dos, né, dos candidatos aí de extrema. Ele está falando exatamente isso. Se faz de Marte, fala, olha, meu partido é pequeno, não pertenço a esse grupo, eu sou eu mesmo, né? Eu estou sozinho aqui, eu não preciso de O ninguém. Bolsonaro também, né? Bolsonaro também é igualzinho, é a formulinha básica, né? Que é interessante para é, é, identificar rapidamente, né, esses discursos e, e que está dentro, tem lá uns mecanismos por trás, tanto deles, mas esse tipo de coisa desperta nas pessoas que têm essa fragilidade ali, que ele chama de personalidade autoritária também. A pessoa que é manipulada também é autoritária, enfim, né? Só que num sentido mais frágil e por ser manipulada, a princípio, ela está se fazendo de boazinha, né? Mas no fim ela está e é interessante que num dos textos é sempre muito difícil isso, né? Dizer como essa pessoa sai disso, e o Adorno vai falar é, essas pessoas, mas no fundo elas desconfiam que tem alguma coisa ali que não está, que não faz, que não está muito bem, né? Nisso tudo tem uma certa desconfiança. Daí que troca fácil também de líderes e tudo, né? Então, esses estudos do Adorno, eles oferecem, é um pouco que eu propus, né, no começo da roda de diluir bolhas, né, era um pouco por esse lado, para então tentar estratégias, né, de se isso, um pouco se essas análises permitiriam a gente de alguma forma interferir aí, tentativa mais concreta, né, seja em grupos de WhatsApp, né, online mesmo, seja nas conversas, e num processo de formação política também, né? Ah, e a dificuldade, assim, seria um pouco mais ou menos a mesma agora, é que nas eleições, quando você tem eleição, você tem um momento de disputa, e é muito difícil você conseguir falar com alguém e se colocar numa posição em que a pessoa não sinta medo de você, porque, né, um diálogo assim, você tem que garantir que a pessoa está confiando em você e os medos vão se enfraquecendo e a pessoa possa entender aquela proposta de conversa não como uma tentativa de manipulá-la e impor uma ideia e um outro líder que não o que ela ama, mas sim entender aquilo como um processo onde ela está amadurecendo, se amadurecendo politicamente, né? No meio da eleição, quando você chega para alguém falar alguma coisa, os nomes estão lá, a tensão já está lá, né? E aí, para mim, é uma grande dificuldade. Assim, acho que seria uma formação política que não pode ser durante a época de eleição, ou nas eleições teriam que teria uma garantia ali de que alguma forma de garantir que não fique simplesmente como ganhar o outro para o seu candidato, né? É mais para ganhar para um debate. E aí, a princípio, se você consegue colocar essas pessoas num espaço de debate racional, a princípio, você, em vez de você ir lá no campo da direita, você traz essa pessoa para o campo progressista, de esquerda, que é das pessoas tomarem decisões, e aí é a base da democracia, né? Então, sem precisar defender um candidato, né, um partido, você consegue trazer a pessoa um pouco para a forma democrática de se debater ideias políticas, e aí sim se escolhe um partido ou não, e claro, você debate racionalmente, sem, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande, assim, porque a princípio eu não vejo nos partidos, nas formações, onde se nas formações políticas, várias vezes falam, olha, o partido, vamos fazer um grupo de formação política. Geralmente, formação política é iniciar as pessoas nas ideias daquele partido, mais do que propriamente é, construção de sujeitos críticos, independente um pouco dos partidos. É claro que o extrema-direita ninguém, porque é fora justamente do debate democrático, mas o resto, a princípio, teria que estar aberto para poder acontecer, né?
e de ser disputado. Não deixa de ser disputa, mas é uma disputa, né, dentro de Então, eu sempre fico muito irritado quando você está num grupo lá e alguém lança, vem um meme, alguma coisa no mesmo estilo agressivo, que gera ódio, só que contra o candidato ou contra as pessoas que que apoiam aquele candidato, né? Então, nesse modo de pensar que eu estou colocando aqui, esse tipo de coisa fortalece essa forma de política que se mantém no irracional, fica atacando as pessoas em vez de debater ideias, fica, né? Então, e a gente vê as campanhas hoje, está cada vez mais assim, né? Mesmo os partidos de esquerda, mais progressistas, a gente vê sucumbindo um pouco, tentando usar dessas estratégias e, e que piora a situação, né? Então, eu acho assim, daí a importância desse debate e a dificuldade de fazer isso no meio das eleições, assim, né? Bom, então esse é um pouco o ponto de partida. Bom, foi um pouco a base, né, que eu propus e para começar o grupo, né? E e sairiam algumas estratégias, né? Então, nunca apelar para argumentos mentirosos ou falaciosos nessas conversas, né? Apontar, isso é interessante, a política de extrema-direita, ela ela fomenta um lado extremamente destrutivo desse caráter autoritário, né? Então, apontar para isso é uma forma de fazer a pessoa perceber, olha, tudo isso que esses caras estão fazendo é destrutivo. Cadê a construção? Então, essa é uma forma de tentar ter tempo, né? Ter paciência, porque a falta de tempo também é um dos argumentos do autoritarismo, né? Tem que ser rápido, tem que ser eficiente, tem que ser, né? E uma conversa longa, com tempo, talvez não para essa eleição, talvez para outra, né? Também seria uma orientação para como lidar nessas conversas, expectativa, né? Trabalhar as obras de arte, né? Desejos construtivos, sonhos, fantasias, né? Promover coisas debates e eventos que levem à introspecção, que a pessoa olhe mais para si, né? Escutar, né? Saber escutar e fazer a pessoa aprender a escutar também, as pessoas escutarem, né? Então, seriam mais ou menos pouco o que seriam certas estratégias que eu imagino, revendo um pouco tudo que a gente discutiu lá, Celso, né? Seria um pouco a partir disso procurar isso, né? E há outro ponto que aconteceu aí, Celso, é um pouco o que a gente viu o vídeo, que é a proposta do vídeo hoje, que a gente poderia até debater um pouco em função disso aqui, dessas posições, entender um pouco na prática o que está acontecendo. Então, estudar um pouco o discurso dessas pessoas, né? Estudar então, a gente viu o João César de Castro Rocha, né? A análise que ele faz do bolsonarismo, de como surge o autoritarismo, de onde vem, não é de hoje, né? Então, tem lá a ditadura militar, um grupo militar que já se colocava como os revolucionários que impediam, não era ditadura, né? Eles impediram o avanço do comunismo no Brasil, lá em 70, né? Com as armas, e venceram, né? Essa é a ideia. Eles venceram, né? Então não foi ditadura, foi um bem para a nação, e, e o que aconteceu os comunistas vencidos nas armas começaram a entrar nas universidades, nas escolas, e transformar as escolas em campos culturais de batalha, né? E aí, então, a batalha hoje é uma batalha cultural, né? Uma guerra cultural que para vencer os comunistas que assumiram as instituições de ensino e aí que vem todo esse ataque aos intelectuais, às universidades, dizendo que é tudo de esquerda, é tudo comunista, né? E essa agressividade à pesquisa, né? Isso é tudo um discurso, né? E que faz e aí o João César de Castro Rocha ajudou, ele tem umas leituras muito interessantes, né? Muito
agudas, né? E ele faz muitas análises de discurso, tanto do Olavo de Carvalho, né? Que é do Brasil Paralelo, as produções deles, né? E como nessas entrevistas, por exemplo, com a Michelle, né? Sobre a Michelle Bolsonaro lá, o discurso dela e como eles estão sendo, como eles vão construindo e a farsa que está por trás disso, né? E é interessante para entender tanto como um pouco essas linhas mais gerais, teóricas que o Adorno dá, como isso vai se concretizando aqui no nosso meio efetivo, né? Porque também isso é importante para você poder entender o que está, como está vindo, né? Que palavras que são usadas para quando a pessoa se faz de marketing, que tipo de palavra ela usa, que tipo de estratégia ela faz, né? Então, por exemplo, se você essa estrutura de Marte, essa ideia de Marte, quando a facada lá que o Bolsonaro leva, é exatamente isso, né? Ele foi atacado, ele é um Marte, está se martirizando, né? É vítima dessa política e vai embora, né? Ele usa e as pessoas, isso pega afetivamente as pessoas e, e bloqueia qualquer outra coisa. Parece que fica só nisso, né? Ficam nessas coisas. Né? Então aí a gente viu e é interessante para entender, né? Assim, eu acho que o interessante é para entender esse discurso como está sendo construída essa narrativa e entender a história do Brasil, então, o contexto. Então, o grupo foi lendo esses textos, né? E, e por outro lado, é interessante, então, tomar cuidado para não cair nesse discurso, porque ou ficar rebatendo diretamente, ou achar que vencer esse discurso é debatendo direto com essas pessoas, e não com os que estão sendo manipulados por esse discurso, né? Então, eu sinto às vezes as pessoas apostando muito no 247 no site, vi muitos videozinhos colocando, tal deputado do PT ou do PSOL lacrou o outro, não sei o quê, né? Então, fica um pouco mas isso, na verdade, é um embate de lideranças lá, e de um pouco ali talvez é um pouco, entre os políticos, uma coisa de mais de igual para igual, de defender posição. Mas a gente, no nosso meio, é, não somos os políticos que estão, de fato, disputando, eu acho que seria muito importante não entrar nessa forma de lacração e reproduzir isso, senão a gente está realmente cedendo ao terreno deles, né? A gente está entrando no terreno do ódio, está gerando ódio e só está se querendo, né? Então, bom, essa é um pouco. A gente fez algumas coisas bem interessantes assim ter narrativas de experiências, né? De conversas que tivemos durante as eleições e tudo. Então, foi bem construtivo também nesse sentido, assim, tentativa de entender a partir desses debates, o que nessas conversas com outras pessoas, o Celso escreveu um texto que você colocou num grupo de WhatsApp, né, Celso? É, e aí a gente debatia um pouco o que aconteceu no grupo, que efeitos que teve, a gente leu um pouco, comentou um pouco o texto, né? Então, essa foi a proposta. A gente não chegou a estabelecer um material, né, que talvez seria um outro ponto do diluir bolhas, mas a proposta era mais ou menos essa, assim. Aí eu não sei, eu acho que um pouco que eu queria falar era isso, eu não sei, até falei demais, mas vício de professor aqui. A ideia da Unimuta não é ter professor, é ter só animador. Então, eu acho que eu já passo a palavra, não sei se aí a gente pode comentar um pouco como vocês viram também o vídeo, né? Que o Celso sugeriu também a gente comentar hoje. É isso. Enilde? Aí eu queria falar. Nossa, Francisco, esse grupo tá acontecendo? Não, né? Ou tá? Então, ele parou um pouco por questões mais pessoais minhas, assim, Tá. de sobrecarga mesmo. Mas dá Porque, até uma vontadezinha de voltar muito grande. porque nisso tudo que você colocou,
eu já fui anotando aqui um monte de coisa que eu queria, assim, pôr como é que fala? Botar o dedo aí, né? Porque muito bom, eu achei muito bom esse resumo que você fez do Adorno. Eu não conheço o nome dele, mas nunca li nada dele, né? E, e aí eu só queria, às vezes, até juntar com coisas que você falou, coisas que eu já pensei e experiências que eu já tive de conversas. Uhum, uhum. Então, assim, eu percebo que a questão é mesmo do indivíduo lá dentro, são coisas que ele não tem resolvido, que ele não passou, não ultrapassou seus medos, que todos nós temos, mas essas pessoas estão presas e com medo com medo de enfrentar o medo, né? Isso. Eu já tive experiências com relação à religião, que eu já enfrentei meus medos, já tive minhas crises, já percebi o que é você, de repente, sentir que não tem o chão, que você estava pisando e não está mais. Então, eu acho que é bem por aí mesmo o caminho do olhar para as pessoas que estão à nossa volta, né? Um recurso da arte que você citou, quer dizer, quando lá para trás eu sugeri que a gente usasse caminhos da arte, quando o Chico falou como interessar as pessoas na formação política, a minha ideia naquela ocasião não era bem como foram acontecendo, um grupo disso, um grupo daquilo, um grupo daquilo. A minha vontade lá no início era que o grupo, Todos pelo Bem Comum, usasse de vez em quando algum recurso de arte, né, que fosse cinema, que fosse teatro, que fosse telas, o que fosse, para, vamos dizer, rechear a conversa sobre a formação política, né? Mas tudo bem, a coisa caminhou para aí e nós estamos lá no nosso grupo lendo as peças de teatro. E uma coisa que eu tive uma ideia esses dias, propus, as pessoas toparam, e no fim o Guilherme pode me dizer se a Mídia também se concordam comigo, a ideia de ler a biografia do Camus antes de ler uma peça do Camus é muito interessante, porque mostra lá na biografia dele o caminho que ele teve que ir seguindo, os enfrentamentos. Ele queria escrever e não conseguia, ele fazia um jornal e o jornal era censurado, mas ele foi, né? Enfim, escreveu as peças dele, nem foram tantas peças assim, mas eu, no fim, lendo junto com o pessoal, fui vendo que eu achei que foi uma boa estratégia a gente ler a biografia Uhum, dele uhum. antes de ler a peça, né? Então, eu acho que esse caminho da arte, de ler letras de música, de parar para pensar na letra de alguma música, o que isso pode te trazer de material, eu sei, material para usar, né? Então, eu penso um pouco isso. Nossa, que interessante, essa letra fala isso, eu posso colocar no meu raciocínio e tal, tal, tal. Então, muito de acordo com você com relação às artes em geral, né? De experiências de conversa, sim, essa coisa da gente conversar com as pessoas fora da bolha, isso em termos práticos, não, às vezes não tem um mecanismo prático, né? Como Sim. você vai fazer? Você vai chegar na praça e vai começar a falar? Não, né? Então, o que eu tenho feito no cotidiano, eu não tenho carro, então eu ando de ônibus, eu ando de metrô, e às vezes eu ando de táxi, e, e aí às vezes sai alguma conversa, às vezes eu percebo alguma conversa
eu jogo alguma coisinha, né? E, e outro dia eu peguei um táxi e o motorista falou, nós fomos passar numa rua e estava esburacada, claro, porque São Paulo está esburacado, né? Porque o senhor prefeito quer mostrar serviço. Enfim, a gente foi entrar numa rua, estava fechada, na outra rua estava fechada. Ele falou: Ai, meu Deus, essas coisas, tudo fechado. Eu falei: Pois é, né, parece, dá a sensação que o prefeito está querendo mostrar serviço, dê risada e tal, né? Ele falou: Pois é, e tal. E aí, até nesse ano que tem eleição, eu falei: Então, pois é. Eu falei: Você tem candidato? Ele falou: Não, ainda não tenho. Fiquei quieta. Aí ele falou: E a senhora? Falei: Eu tenho. Aí ele falou assim: Não é o Boulos, não, né? Eu falei: É o Boulos. É mesmo? É mesmo? A senhora tem certeza? Não sei o quê e tal, porque muita gente entra aqui no meu táxi falando mal dele, falando mal dele. Eu falei: Bom. É. Aí ele parou e falou assim: Bom, essa gente que entra aqui no meu táxi é gente de dinheiro, né? Falei: Então. Nesse momento, eu senti que ele foi um pouquinho além, né? Aham, aham, Por que é. que as pessoas estavam falando mal dele? Porque elas têm interesse de falar mal dele, sei lá, né? E aí, outro dia foi um outro, e eu também estava e puxei papo, ele foi me pegar numa livraria, que eu fui no lançamento de um livro, e estava cheio de gente, ele, o trânsito, tal, tal. A senhora estava na livraria? Eu estava. Era lançamento de livro uma amiga, ele falou: é? Que tipo de livro? Aí falei: um livro infanto-juvenil. Não diga. E eu fui esticando, né? Assim, você tem filho? Não, não tenho filho, mas eu tenho um sobrinho e tal. Mostrei o livro para ele. Olha que interessante, vou tomar nota do nome, papapá, papá. E aí ele falou, eu nem me lembro como que ele chegou na coisa da eleição. Não, ele falou assim: porque brasileiro não lê, né? Não está acostumado a ler. Então, eu falei: Pois é, né? Pouca gente lê e tal. E aí ele falou: Daí não entende o que está se passando aí do lado de fora e tal, né? E aí ele falou assim: A senhora imagine, os meus colegas aqui, muitos deles vão votar nos seus algozes, vão votar na burguesia que espreme eles lá na periferia. Falei: Pois é. Então eu Aí você meio, se sentiu em casa. nossa, e achei que ele estava com a cabeça funcionando, olhando, né? E aí fiquei feliz porque dava para conversar e percebi que tinha uma pessoa que estava olhando, né? E é isso que você falou, assim, as pessoas, elas têm medo de mexer, mas quando começa a mexer, se elas têm oportunidade de parar e pensar, elas chegam em alguma coisa que seja, né? Só essa ideia que ele teve, que o pessoal vota nos seus algozes, eu achei o máximo. É, manifestar E, assim, né? né? É. Mas E, é exceção, eu acho. não, Infelizmente. mas é mesmo, é claro Eu que é, tive, mas a gente vai por aí e nesse dia eu tive um longo papo com um amigo que eu não via há muito tempo, que é da área da educação e que é um cara super envolvido, mora lá na Coab e tal. E nós estamos falando justamente de aproveitar pequenos momentos, pequenas situações. Quando nós estamos falando sobre isso, aí eu falei então que eu gosto de ler no ônibus e tal. Então, porque às vezes eu estou sozinha aqui em casa, eu saio, pego um ônibus, vou até o ponto final e vou lendo, e depois eu volto. Tal. E nisso passou por nós, estava cheio o lugar onde nós estávamos, passou por nós uns dois, três senhores, assim, e um deles ouviu eu falar isso. Eu, no, no, no ônibus e tal, que eu fui até o ponto final, que voltei, ele virou, riu, falou para mim assim: Mas a senhora não paga, né? Eu falei: Não,
mas ninguém devia pagar. Falei e dei risada, e ele sim. Aí o meu amigo falou: aproveitando, hein? Falei: ué, aproveitei, né? Pra jogar. Então, essas coisas É, pequenas que eu acho que a gente pode ir fazendo, porque também na prática não tem como você ir conversar, né? E essa coisa de escrever mensagem ou de colocar os cartazinhos, eu não sei, eu acho que a coisa é na conversa mesmo, viu? sim, É, eu acho que o digital é um problema, mas é que como acontece muitas, talvez pelo menos ali poderia ter um pouco esse espírito, poderia achar alguma forma, talvez os jovens consigam desenvolver alguns memes lá mais construtivos, mais, né, piadas construtivas, né, que vai por humor, que eu acho que é importante assim, né? é. E também só mais um detalhinho. Eu tenho tentado usar a pergunta por quê? E a pessoa às vezes coloca alguma coisa que eu acho às vezes um absurdo, mas eu não vou achar que é absurdo, eu vou perguntar para ela, mas por que você acha isso? Esse porquê que você acha isso, ela ou ela não vai responder, ou ela vai ter que dar uma olhadinha para ela É para ver isso, por que que exato, ela acha isso. exato. Então, eu tenho usado muito isso. Legal. Eu tive, ó, quer ver um? Diga, Miriam. Não, não. Não, não. É, Eu ia. é porque assim, uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante é que a gente chegou nesse ponto das pessoas também nem quererem ouvir, porque principalmente acho que as pessoas mais duras, mais difíceis de acessar, né, são aquelas que são ressentidas, né? Que no fundo tem muito a ver com o que você falou, que emocionalmente estão muito abaladas por alguma razão, né? Ou alguma coisa que aconteceu, ou que está vivendo, e aí ela se fecha, ela não olha para o problema. É interessante tudo que você colocou, porque a gente começa a refletir, né? Então, assim, tentando ampliar um pouco isso, na Europa, né? A gente está vendo o fascismo crescer. Eu fiquei chocada com a história da Alemanha, assim, recente, né? Nossa. Por que que está acontecendo isso? Por que está acontecendo na Europa? Que é que fator seria esse para criar tanto ressentimento e tanta aversão ao novo, ou à democracia, ou à liberdade, ou deixar que as pessoas sejam livres e felizes, né? Tem muito a ver com a imigração, né? Sim, sim. E os imigrantes estão lá, vão pegar oportunidades de trabalho que eles muitas vezes já nem têm, né? Esse é o grande medo. Na Inglaterra, o Brexit foi isso, né? Tem toda a questão da manipulação e tudo, mas assim, a manipulação só surtiu efeito porque as pessoas estavam justamente incomodadas porque tinha muito imigrante fazendo serviços que eles não tinham oportunidade mais de fazer. Isso é um grande problema. Eu tenho uma amiga que mora lá, que esteve aqui, foi lá que a gente pegou Covid, inclusive, nesse encontro, e ela falou que quando, quando o Brexit se efetivou e que os imigrantes foram embora, quem não tinha condições de ficar, foi uma crise, porque aí eles descobriram que eles tinham que fazer coisas que eles não queriam fazer e que os É, imigrantes estavam servindo para fazer. Então, assim, você vê como que é. Mas é essa coisa do ressentimento, né? Aí, outro dia, o Rubens estava vendo uma análise, é o Pedro Doria, não sei se vocês já ouviram falar, ele é do meio. sim. E ele, assim, ele é um liberal, ele adora falar que ele é liberal, mas ele é muito bom para fazer análise também, né, de conjuntura. E ele fala ele tem falado assim que no Brasil, por exemplo, né, que é uma cultura machista, né, e as pessoas estavam perdendo emprego, assim, né, governo Temer, Bolsonaro, né, e aí a pessoa, principalmente o homem, o chefe de família,
ele sente assim indigno, ele é um cara fracassado, que ele não consegue sustentar a família dele. Às vezes a mulher tem que trabalhar fora, que ele achava que a mulher não tinha que trabalhar fora. Nem concordo com isso, mas você percebe? Então, essa pessoa ela está ressentida, ela está com raiva dela mesma, inclusive. Aí, sabe, vem a esquerda falar de dar direito para todo mundo. Então, você percebe que, assim, essa coisa da pessoa estar fragilizada mesmo, e aí, se vem alguém ainda quer tirar algum naco, né, do que ela acha que ela tem direito, ela se revolta. E aí é muito mais difícil mesmo acessar depois, porque ela tem um sentimento de raiva, de estar sendo lesada, né? Sem ter a consciência do coletivo, é o eu, né? É o meu problema. De muitos anos para cá, algumas pessoas que a gente conhece, que são pessoas super legais, gentis, cuidam dos pais, sabe assim, pessoas que são muito legais no trato, só que assim, falava em Lula virava bicho. E aí não tinha conversa. Aí você descobre depois, porque uma política do Lula no segundo mandato dele fez com que uma dívida que ele tinha aumentou exponencialmente. Então, assim, é por uma questão pessoal, entendeu? Ele se sentiu pessoalmente prejudicado, então lá não tem conversa. O Uhum. outro também, não sei o que é do imposto. Então, assim, que eu acho que é muito emocional mesmo, né? Só que quando a pessoa está assim, primeiro que a gente não vai ter acesso a essas histórias de 50 milhões de pessoas, né? Então, como é que a gente vai lidar com essa situação, né? Eu achava assim, né, nesse discurso todo, que a gente falando em as pessoas estão fragilizadas, não estão conseguindo emprego, tudo. A gente está numa situação que agora, apesar da economia estar melhorando, não dá para dizer que não, gente, né? Assim, pode não estar melhorando para mim, mas muita gente que não tinha emprego tem emprego hoje, né? Então, apesar disso, esse sentimento, as pessoas não baixaram a guarda, né? Eu não sei, É, tá muito É, confuso para mim entender isso, né? Tá posso muito falar só uma confuso. coisa? claro. Não, não, eu digo assim, na minha, por exemplo, dar um exemplo bem pragmático, bem concreto. Na minha família, por exemplo, tem duas ou três primas com as quais eu já separei. Nunca mais a relação voltará a ser a mesma, exatamente por causa disso, sabe? Não tem jeito, não tem jeito, sabe? Então, é uma coisa familiar, vamos dizer assim, né? Agora, se eu for, por exemplo, Francisco, eu não sei se é isso que você está propondo quando você fala que dá uma vontade tímida, não sei se foi esse o adjetivo que você usou, dá uma vontade assim, de voltar com o grupo, né? Nesse grupo estariam bolsonaristas ou não? Ou a gente do grupo partiria para pegar, né, entre aspas, outras pessoas bolsonaristas? Porque se for isso, se for desse grupo sair um discurso para convencer, né, bolsonaristas a entrar no grupo ou alguma coisa parecida, eu acho É, muito complicado, sabe? Demais, assim, quase impossível, né? Porque isso tudo que a Enilde e a Miriam falaram está perfeito. E tem mais, assim, por exemplo, outro exemplo familiar, o pedreiro que fez nossa casa na roça, Miriam, sabe? Simpaticíssimo, querido, amigo, sabe? Confiável de tanta confiança que eu dava o cartão meu para ele comprar as coisas, sabe? Com a senha. Ô, Luiz, vai lá e compra isso que você precisa e tal, parará. Ele vinha com a nota, mas assim, 200.000%, sabe? Mas ele se declara no Facebook preto de direita. Sabe, os adjetivos que ele se
E assim, fez campanha para o Bolsonaro, mas de uma forma intensa, sabe? Ô, Guilherme, Intensa, intensa. ô, Oi. Guilherme, mas daí tá na hora de você perguntar para ele, preto de direita, por quê? É, Pois é, mas assim, não tem nem essa. Porque uma coisa que nós definimos, ou foi mais ou menos acertada, que não falaríamos de política dentro de casa, sabe? E esse movimento dele foi exatamente na época da eleição, sabe? E não tem outra coisa. Então é isso. Eu só queria dar esses dois exemplos, porque é muito complicado, eu acho, né? Ter esse grupo e nesse grupo ter gente, sabe, de direita. é. Eu acho assim, o grupo mesmo de Luiz Bolha não faz sentido mesmo, porque a gente está, supondo que a gente está na nossa bolha, mas é só tentar uma compreensão de como lidar, ó, uma formação política. A gente tem que combater a extrema-direita, mas as pessoas que aderem, talvez nesse combate à extrema-direita, compreender melhor diferentes tipos de pessoas que estão se colocando ali e também diferentes acessos que a gente tem a elas. Eu acho que é essa nuançar que o grupo poderia ajudar para a gente formar outras pessoas ainda na nossa bolha disso. E a minha vontade, Guilherme, era realmente que a Unimuta conseguisse chamar pessoas de fora para formação política e rodas de conversa com pessoas de outro espectro mesmo. E talvez, eu acredito que aqueles bolsonaristas que são os bolsonaristas, não, eu acho que, olha, os 20 milhões, lá 15 milhões de radicais mesmo, você nunca vai mudar, mas Uhum. sobrou 25 milhões, 35 milhões ali, dos 50, que pode ser conversável, eu acho, assim, que poderia, né, no sentido de formação, não só de ganhar para o nosso lado, mas agora, eu acho muito difícil. Eu acho que é mais, pelo menos para mim, das motivações foi uma coisa familiar também, que é um caso até que eu conto no grupo, que é o meu irmão que é veterinário, né? E ele é bolsonarista até agora, assim. A família inteira não é, a sorte é que não é. Mas ele e a família dele, um pouco, acho que a esposa, aí ela a gente nem tem muito mais contato, separou, esfriou muito a relação. Só que a gente é muito legal, assim, a gente não. E uma das estratégias que eu tive é assim: é, tem um grupo de família do WhatsApp que começava a dar pau lá, né? Não sei o quê, entre minhas sobrinhas e ele, assim, e meus sobrinhos também. Aí eu propus, olha, gente, vamos fazer um grupo de política da família e a gente preserva esse aqui para outras coisas mais amenas, aniversários e lembranças e coisas. E está funcionando muito bem, porque aí eu não ficava com medo de postar coisas que ele poderia se incomodar e nem ele se. E aí ele posta umas coisas que é um absurdo, você quiser absurdos que você fala, nossa. E aí a gente tenta, e às vezes eu já estou mais calmo, assim, mas a minha sobrinha ela é super brava assim já e defende, às vezes fala um jeito que eu também não gosto, fala, pô, vai com calma também, né? Fala assim do tio, mas a então isso eu acho que eu acho que isso é interessante. Ele já veio, outro dia ele mandou uma coisa sobre estão querendo, o governo Tarcísio está querendo privatizar, né? Um monte de coisa, está privatizando tudo. E aqui em São Roque tem uma unidade de pesquisa rural, onde eles têm uma uva, estão pesquisando uva orgânica e tudo, e é um terrenão super bonito, bem pertinho do centro da cidade, assim, e tem muita pesquisa, e ele sempre foi lá, porque ele é veterinário, ele acompanha muito. Ele está distribuindo a campanha contra a privatização contra o Tarcísio. Então, tá caindo umas fichas, assim. Eu abri nossa, sorri, eu fui lá, assinei na hora e falei, olha, já assinei, já divulguei, né? Para ele, assim, ou seja, abriu um pontinho de conversa, Um porque o resto frontozinho, né? é Nicolas Ferreira, é Michele, ele põe tudo. Ele é super preocupado com questões morais, então, apesar de ser um cara super bom, super respeitoso, super.
Ele, por exemplo, Bom, ele é muito legal, assim, ele é um veterinário, ele cuida muito das pessoas, dos animais e das pessoas, dos donos. E aí ele, por exemplo, ele trabalhava numa clínica de veterinária e o chefe da clínica falava, olha, aqui o protocolo é o seguinte, entrou, tem que tomar banho, toma injeção de vitamina, toma injeção de soro para aumentar a conta. Ele fala, mas e se o cachorro chegar limpinho e não precisar de vitamina e de isso aqui? Ele fala, não, não, dá do mesmo jeito e receita porque a gente vende da nossa farmacinha e não sei o quê. Ele foi embora da clínica, ele falou, não, isso eu não faço, né? Assim, fala, não, ele, assim, perdeu o emprego, sabe? Assim, impressionante a convicção, Postura ética, né? é uma postura ética e mas ele está realmente levado por isso de que o Lula é ladrão, que não sei o que é comunismo, É impressionante. afronta aos Impressionante. costumes, né? E aí, então, eu acho que eu tentei um pouco nessa estratégia, tentei narrar um pouco no grupo isso. Não, não tá, não mexeu muito assim. Ele vota, acho que ele vai votar nos candidatos. Ele se diz conservador, então, e ele está identificando o conservador com essa postura aí desses caras, né? E a gente fala, meu, acha outro candidato para ser conservador, porque isso é pseudo-conservador. Esses caras estão destruindo tudo. Eu falo assim, né? Essa ideia que o Adorno faz, esses caras são destruidores. Talvez um jeito, você fala, é por isso que ele chama de pseudo-conservador, o Adorno chama assim. Eles são, Eles estão, não então, conservam nada. Falei, esse não, povo não destrói tudo, conserva nada. Destrói natureza, tudo. instituição, destrói tudo, tudo. Essa coisa da família, é, tive também. Ah, desculpe, Celso, pode falar. não, só uma resposta também para o Guilherme. A ideia do Diluir Bolhas não é juntar a nossa turma com bolsonarista, até porque não funciona. A, a ideia do Diluir Bolhas é, primeiro, a gente entender os mecanismos que estão por trás do fascismo, né? Como o Francisco explicou. E aqui eu só queria fazer propaganda desse livro aqui, O Animal Social, que também é muito bom, porque ele vai falar da cognição social, ele vai falar da dissonância, como que é o termo? Dissonância Cognitiva. cognitiva, Cognitiva. a questão da autojustificação. Então, só bem, bem rapidinho assim, ele explica muito bem esse mecanismo da dissonância cognitiva, que surge a partir de quando você tem dois conceitos que não batem. Pegando um exemplo bem prático, né? Bem simples também. Uma pessoa que fuma, mas que recebe a informação de que o, o cigarro causa câncer, mas ele não consegue parar de fumar. Então, ele tem que amenizar esse conceito de que o cigarro é tão ruim assim, para ele poder conviver. Ele tem que dar uma equilibrada aí, senão ele vive Pesadelo. Dilema. num problemão. E o nosso cérebro tem que acomodar as coisas para a pessoa sobreviver. A função principal do nosso cérebro é a sobrevivência. Então, ele tem que, ou ele para de fumar, mas se ele não consegue, ele vai ter que diminuir esse pesadelo de que cigarro causa câncer. Então, ele vai ter que relativizar que a ciência também erra, coisa e tal, que não é bem assim, que conhece vários amigos que fumaram e viveram bem até o final da vida, morreram com uma certa longevidade, por aí, ele vai criando argumentos para se justificar. Aí ele entra na autojustificação. Isso não é só para bolsonarista, tá? Todos nós somos assim, em maior ou menor escala. A gente, se tem esse dilema, a gente tenta se autojustificar, porque nós temos que parecer que somos bons para nós mesmos, certo? Então, então esse é o segredo da psicologia. E uma outra coisa ainda que às vezes a gente acha que o fato é algo
tão forte que a gente conhece o fato, mas cada pessoa tem a percepção do fato, né? E isso muda dependendo do contexto de cada um. Então, assim, a minha interpretação, o que eu procuro no Diluir Bolhas, é primeiro tentar entender todas essas artimanhas da nossa mente, que às vezes mente para a gente também, né? Para tentar se auto-justificar. E conhecendo todos esses mecanismos, à medida que a gente tenta conversar com pessoas que a gente tem ou tinha algum relacionamento, que técnicas que a gente vai usando e essa troca de experiências daquilo que funciona, daquilo que não funciona, enfim, que é um pouco que saiu aqui também. Eu me estendi um pouquinho, mas uma outra coisa que eu ia também comentar é se cada um teve a oportunidade de ver esse vídeo e como interpretou. Mas acho que está meio que em cima da hora É, e tá o Ricardo, que é um grande entusiasta desse tema que está entrando. Boa noite, Ricardo. O Ricardo também é um entusiasta desse tema. Nós já estamos quase para encerrar, Ricardo, mas você pode dar uma boa noite e dizer como é que você vê o Diluir Bolhas aí. Ó, boa noite, gente. Desculpa meu atraso, né? Na verdade, por motivos de força maior, não consegui me juntar a vocês. Eu vim aqui só para falar um oi mesmo, não vou segurar a reunião, não, porque é uma sacanagem, né? Pior que isso é só assistir 2 vezes o Pablo Marçal, né? Escutar. 2 vezes? Mas, duas, É, Ou né? encontrar com ele na rua, né? ou encontrar com ele na rua. Mas, assim, eu não vou fazer isso para vocês. É só falar um oi e dizer que tô com saudade aí. Sinto muito de não ter chegado a tempo, né? Mas espero que a reunião tenha corrido bem, né? Imagino que sim. Ricardo, o, o Francisco fez uma bela exposição que está gravado. Enfim, depois cada um colocou alguns comentários. Acho que vale a pena ver. Viu, Miriam? Acho que vale a pena, inclusive, colocar no candeeiro Sim, eu coloco, essa eu coloco. gravação, Uhum. Ô, porque Celso, é uma bela exposição aí. não, poderíamos retomar essa conversa na próxima reunião, não? Sim. Em qual próxima reunião? Não, reunião do Todos. Todos pelo Bem Comum é no Depois próximo mês? Oi? a gente pode discutir um É, É no- pouquinho mais na reunião de gestores, se é o caso ou não, enfim. Mas é um assunto bastante complexo, longo, mas que a gente tem que necessário, entender tudo isso. Posso colocar só Como, Miriam? uma necessário. Tá, necessária, só uma fale de... virgulinha, tá? Não, essa coisa Sim, familiar me lembrou uma situação. Eu também tenho questões familiares de diferenças e minha irmã, a diferença começou principalmente na questão religiosa e tal. Minha irmã já é falecida, mas a gente teve algumas conversas interessantes e uma delas, uma senhora que era da igreja dela, estava o filho era homossexual e estava com AIDS e não estava bem e tal. A gente sabia disso e um dia eu estava na casa dela conversando, perguntei, e a senhora fulana? Tá? Não, ela está enfrentando, tá, o filho não está bem. E aí a conversa foi um pouquinho para a homossexualidade e eu sabia a posição dela, né? Totalmente contrária a esse comportamento. E aí ela falou, tal, eu falei, pois é, né? Mas não é uma coisa triste uma pessoa amar uma outra pessoa e não poder demonstrar esse amor? Eu falei isso e ela ficou quieta. Como ela ficou quieta, eu imaginei que ela me ouviu. Não sei o que ela fez com isso, mas me ouviu. E nós tínhamos, naquela época, nosso irmão tinha ficado viúvo e logo depois encontrou uma outra pessoa
e tal, e começaram a sair, tarará, e eles foram morar juntos, e, a minha irmã falava, de vez em quando falava para mim, por que que ele não casa? Eu falei, sei lá, por que que ele não casa? A questão é dele, né? E virava e mexia, por que que ele não casa? E tinha essa coisa complicada. Foi indo, foi indo, foi indo, de repente chegou um dia, ela convidou os dois para virem tomar lanche na casa dela. Então, eu acho que a coisa passa pelo afeto, como você falou, sabe? Uhum. Muito pelo afeto. E aí, se a gente vai com calma, como você está fazendo com o seu irmão, né? Era isso, queria contar essas duas experiências, foram marcantes, que passaram pelo afeto. É. E eu acho que tem uma coisa da gente ouvir muito, sabe, assim também, ouvir, escutar. É isso que você falou, essa perguntinha por quê, você pode pensar, eu estou pedindo para a pessoa justificar racionalmente, ou para a gente entender, né, assim, e às vezes a gente pergunta por quê, e é, eu já ouvi respostas muito coerentes, assim, olha, porque minha situação estava assim, 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 não vejo que esse governo foi bom, não sei o que, eu tenho outro, eu quero outra coisa. A miséria o negócio não está fácil. E, e, e sim, porque ninguém foi salvador da pátria e resolveu todos os É, problemas lá, não. E aí tem que ver quem conseguiu angariar isso. O problema é só. Então, às vezes, tem um problema de fundo, até eu queria um pouco que a Miriam falou lá na Europa, né? O problema não são os estrangeiros. Assim como no nazismo, o problema não eram os judeus na Alemanha. É que o discurso do medo é para fazer parecer que são eles o problema. E não é à toa, eles pegam algumas coisas. Então, o problema não é o judeu, o problema é o medo da pessoa de uma situação que está opressora, está sendo explorada, e em vez de ir lá e transformar a sociedade para melhorar, ela fica no medo e aceita o que vier de cima lá como solução. E talvez ela é, safadamente ganhe com isso, né? De fato, alguma coisa pode reverter para confirmar, parece que está confirmando aquela hipótese de que o problema era o judeu, não era eles, né? Então, e aí é esse certo mal-estar que também a pessoa que é manipulada também não está tão isenta, não. Não é que eles são irresponsáveis, né? Assim, não tem responsabilidade de nada. Não são coitadinhos, né? Então, mas justamente por eles não serem totalmente manipulados, essa é a ideia do Adorno, assim, também, justamente porque eles têm um mínimo de percepção que também eles estão sendo malandrinhos ali, é, pode reverter, porque, pô, ele pode perceber que tem uma coisa que não cheira bem de novo ali, né? E aí, um pouquinho de coragem, ele pode falar, vou sair dessa, não quero, eu não vou entrar nessa história. Eu brinquei a vida inteira com meu vizinho judeu, agora ele é meu inimigo, por quê? Né? Então, só porque alguém falou, né? Então, esse tipo É, de questionamento que é da sensibilidade, é o do afeto, assim, né? Basta olhar para o próprio afeto e que você... Eu tenho um exemplo que eu dei lá no grupo, Nilde, que foi uma conversa panfletando lá para as eleições, que entrou o Lula agora, né? Para a gente tirar o cara de lá. E foi na praça, eu estava panfletando e era o Lula e o Haddad, né? O governador e o Lula. Eu falei, Haddad, que é o governador, Lula presidente, não sei o quê. Aí veio uma mulher e falou assim: o Haddad é aquele cara lá dos banheiros, né? E da mamadeira, não sei o quê. Eu falei: olha, ele não é. As pessoas falam que é, mas ele não é, não. Isso aí não é, é uma história muito mal contada. Imagina, senhora já percebeu o que é essa mama? Não existe isso, né? E nunca se falou em banheiro com um homem pelado na frente de menina, não sei o quê. Tem nada disso, né? Nunca se criou nada disso. Eu falo, não, não, porque era uma pessoa super simples. Aí eu falo, tá bom, pegou e foi embora, né? Aí ela falou, mas ela foi e depois voltou. Eu estava lá panfletando o meu filho lá. Acho que meu filho ajudou, porque ela viu que é pai com filho, assim, né? E aí
ela voltou e falou: não é mesmo? Não tinha. Não, olha, você pode falar outras coisas, mas isso aí é mentira. Então, isso é coisa para ganhar eleição. Falei assim, a gente pode discutir de outras coisas aqui. Ah, sei. Aí ela começou a falar, e ela vira e fala assim: porque a minha filha, ela tem uma namorada. Eu falo- e ela falou: o que que você. Bom, e foi muito interessante, porque eu acho que ela estava com um conflito, justamente, que ela percebeu que alguém poderia conversar com ela dessa coisa que ela tinha com a filha, e que, eu imagino, ela estava com um monte de cruzinha lá, de só Deus salva, não sei, aquelas coisinhas. Eu falei: deve ter o pastor buzinando na orelha dela, e ela esconde, e ela fala: minha filha, mas a menina elas ficam no quarto, né? Nossa, é por quê, né? Não, não pode mostrar, né? Aí eu falei: não, por que não? Pô. E ela adora a filha, eu falei, eu acho que ela estava com um problema de que não, ela achava que não tinha problema nenhum, mas tinha que achar que tinha problema. E foi muito interessante assim a conversa, e foi através de uma coisa assim, eu senti, só que ela já tinha, não foi comigo isso, ela já tinha uma percepção de que é, um conflito afetivo, ela gosta da filha, e a princípio, acho que ela não via muito problema, mas tinha que parecer que tinha problema a coisa ali, né? Então, foi uma oportunidade. E ela veio chamando o Haddad de mamadeira de não sei o quê, e eu falei: não, e com um pouco de paciência, e eu consegui, pelo menos, reforçar talvez uma coisa que, se eu falasse: sai daqui, eu tô só bolsonarista, não sei o quê, vai para lá, isso é homofóbica, não sei o quê, né? Não chegaria nesse ponto. Se a resposta fosse de repulsa imediata, ia bloquear ali, talvez a gente perdeu alguém que pensou. Não sei se ela mudou de candidato, mas eu senti que ela veio e estava com o marido depois ali, ela veio conversar em um outro filho lá também. Eu achei muito interessante, assim. E eu achei que é porque eu estava com meu filho também. Ela sentiu um ambiente de confiança de quem podia conversar isso aí, assim, né? Achei muito legal. Nós precisamos caminhar para o encerramento, são 21h16. Daqui a pouco o Guilherme fala: tem que assistir minha Não, está novela. na hora. Está quase Pois na é. hora. Mas se vocês me permitem, eu teria uma última contribuição para fazer, mas eu queria dar a palavra para o Ricardo, se quer comentar alguma coisa de como você viu diluir bolhas nesse período que a gente esteve se reunindo, e também a Divina, não sei se ela está nos ouvindo ou não, é, mas começa, Eu vou Ricardo. falar rapidinho, porque, né, para adiantar da hora. Na verdade, é um grupo que eu gosto muito, né? A gente faz tempo que a gente não se reúne, né? Falar nisso. Eu até estou lendo um livro, indicação do Pedro Serrano, que não sei se é Joey Murral, alguma coisa assim. É um Viagem ao Centro da Extrema-Direita. É um livro que o Serrano indica, que é um sujeito que ficou infiltrado na extrema-direita em vários movimentos da Europa, dos Estados Unidos, lá no KKK, em neofascistas e neonazistas da Europa. Ele ia também se infiltrar no bolsonarismo brasileiro, mas aí veio a pandemia, né? Ele fala isso no livro, inclusive, e aí não deu tempo. Então ele resolveu escrever o livro. É um livro fantástico, a gente pode depois partilhar algumas coisas dele. Mas é um assunto extremamente na ordem do dia, né? Até por conta de figuras como a gente tem visto aí, expoentes surgindo das cinzas, né? Esse Pablo Marçal da vida. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado. É um grupo que, apesar de parecer estranho para alguns olhares, né? Ele é muito essencial nos dias de hoje, né? Mas é isso. Eu peço desculpa do meu atraso, gente. Eu passo a bola aí. Obrigado, É, viu? Na importante que você próxima. apareceu mesmo no finalzinho, Ricardo. Eu pareci para falar um Valeu, oi e um Ricardo. tchau, mais ou menos. Mas eu passo a bola aí. É divino. Celso, Divina, Divina, você nos ouve? sim, eu estava É, ouvindo é que vocês. você Eu também não cheguei, está aparecendo na câmera também, mas eu sei, mas é porque estou escovando o dente agora.
Eu, eu cheguei atrasada porque eu tive outros compromissos, mas eu ouvi vocês todo esse tempo e realmente muito bom. E assim a minha contribuição agora não pensei também, mas eu vejo assim que do jeito que vocês estão falando, realmente ajuda muito a mudança das pessoas, principalmente pelo afeto, né? Aquilo que vocês já falaram aí de exemplo, é muito importante a gente ouvir as pessoas e descobrindo possibilidades, né? É, a- mas acho que é por aí, pela conversa que vocês estavam falando, eu acompanhei e gostei muito. Parabéns. Ô, Tá, Celso, bom, agora sim está quase começando o capítulo, então eu já me vou, tá bom? tá. Eu só ia dar um recadinho bem rápido, bem rápido. Pois não. Antes, a novela te espera, Guilherme. É, eu particularmente, eu vejo assim, são dois níveis de entendimento, né, que a gente precisa ter. Um é o pessoal, os, os dominadores, que têm o objetivo são dominar mesmo, é de alta crueldade e são bem objetivos. Então, você tem, só para pegar duas pontas, tem outras também. Por exemplo, do religioso, e por isso que eu queria ver o que vocês acharam daquele discurso, mas você tem a questão do pessoal, os dominadores, né? Que querem aproveitar a liberdade religiosa que tem na Constituição, para com isso ir criando força, correlação de forças, e aí ir se apropriando das câmaras, das assembleias legislativas e do próprio Congresso, para depois, a partir da liberdade religiosa, eles crescerem, para depois eles imporem a teologia do domínio, né? A mesma coisa no lado político, tentando aproveitar a liberdade de expressão que a Constituição permite para ir crescendo, para ir se fortalecendo, para depois impor a ditadura. A ditadura de pensamento único, porque o que vale é só o que eles querem e ponto. Daí não sobra para ninguém mais. Então, agora, e o outro entendimento é das pessoas que, por N motivos, são levadas para engrossar o caldo dessa turma toda, né? Acho que são dois níveis diferentes que a gente tem que entender para estabelecer esse debate, né? É, a ala de cima, essa daí não tem conserto, dificilmente alguém vai se converter para ser diferente, porque tem muito interesse econômico e político e de poder, né? Então, esse pessoal é obcecado, né? Então, não vão largar o osso fácil. Agora, o que a gente tem que tentar descobrir são mecanismos para esse pessoal que acaba sendo levado sem ter uma clareza tão grande de para onde estão sendo levados, ver se a gente consegue ter essa conversa de ouvir, para depois perguntar os porquês, para depois tentar ver qual a brecha que surge para isso. Mas era só isso daí. E eu quero agradecer imensamente a disponibilidade do Francisco, que Que mesmo é isso. sobrecarregado com as tarefas eh, lá do curso que ele coordena, tudo mais, do curso de filosofia, está dedicando aí um tempo para a gente, essa abordagem muito boa, assim como agradecer aos demais participantes que também contribuíram com enfim, de dicas, né, que pode ajudar nessa conversa para diluir bolhas. Então, Uhum. nosso muito obrigado aí a todos, mas de maneira especial ao Francisco. Que é isso. É isso aí. Legal. É isso. Quem sabe a gente volta aí Parabéns. depois de ler bolhas. Se o Guilherme gostou, a gente pode, de repente, voltar ao grupo. Não precisa ser. A gente abre de É, novo lá, né? Francisco, acho que
nem que seja uma vez por mês, a né? gente poderia estar voltando com o grupo, mas aí você vê o momento certo Mas eu vou dizer de uma marcar uma coisa. data. Quando eu tiver um tempinho, eu queria era fazer o grupo de teatro também. Pronto aí, ó. A Unimuta está muito. Maravilha! Será Maravilha! muito bem-vindo, Muitíssimo Vamos. não bem-vindo. é, Nildo? Muito. Muito, Então tá bom, muito bom. queridos. Obrigado, Celso, também pela Renascer organização. me Valeu, espera. gente. Gente, Ah, valeu, um Tchau, valeu. abraço. tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada, Tchau. Valeu, Francisco. pessoal. Boa Obrigada, noite. pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.